Meu nome é Josi, eu sou da Duzane Lingerie, que é uma distribuidora de lingerie. Antes do coaching, eu era uma pessoa que conhecia que existia algo que fala no coaching, metas, mas não sabia como chegar, o caminho para se chegar. Faltava muito conhecimento para mim, faltava a receitinha, né, que o coaching ensina. Então eu acho que para mim foi muito importante. Se eu pudesse definir o coaching em uma palavra, eu definiria o coaching como evolução, porque é um processo evolutivo tanto pessoal como profissional. É muito bacana você se autoconhecer, você ter o conhecimento da sua pessoa e pôr isso em prática. Então é evolução, seria a palavra. A sessão do coaching que mais me marcou foi a sessão de crenças, porque o ser humano ele vem cheio de bagagem, acho que desde a infância, desde que nasceu já começa a ir juntando aí e formando suas crenças, e as crenças impedem o crescimento da gente, a gente nem sabe, gera bloqueios na vida. Então eu acho que foi uma sessão que me despertou e que me deu um expertise assim, para que eu pudesse quebrar essas barreiras, né? Essas crenças que me faziam andar para trás, que eram crenças negativas. Bom, a principal mudança de vida que eu tive após o processo do coach foi exatamente a palavra que eu resumi o coach, que é evolução. Porque o ser humano geralmente quer, mas não age, né? Não se move para ter. A gente só quer ter. E a gente vê que para a gente ter, a gente tem que seguir o caminho, as bases, que a gente tem que ser, tem que descobrir o que a gente é, a essência. A gente tem que ter as missões muito bem claras, os valores. E o processo ensina tudo isso. Então, às vezes a gente tem uma meta, um objetivo, só que os nossos valores não batem com o que a gente impôs como objetivo. Não adianta, a gente tem que ou mudar o objetivo, as metas, porque os valores é muito importante, a missão é muito importante. Então, o nosso ser é muito importante, porque a gente tendo o caminho, a gente vai em busca, a gente age e a gente vai ter tudo que a gente almeja. Então isso para mim foi muito bacana, assim, despertou isso. Bom, eu recomendo o coach para outros empresários, até com base em mim. O ser humano é muito cheio de si. A gente sempre acha que a gente sabe tudo, que a nossa empresa, a gente faz aquilo lá e pronto, acabou, tá certo, e a nossa visão como se diz, é a certeza de dar certo. E por isso que tem muitos fracassos. As empresas hoje em dia abrem e fecham muito rápido, comércios pequenos, né, ou até mesmo médio, grande, se fadam à falência por conta até da própria gestão mesmo, porque a gente que gere, né, o nosso negócio, então a gente não sabe e acha que sabe. Então a gente tem que ter uma base, a gente tem que buscar evoluir, a gente tem que buscar aprender. E o coach dá isso. A gente chega às vezes num processo de coach com o Fernando, enxergando até com os olhos que não é o certo. Ah, tá falando tudo isso, já ouvi isso, já vi na internet. Mas não é igual, você tá aqui, você tá vivendo, você tá vendo, ele tá te explicando, tá te ensinando. Então a gente tem que parar de ser eu sou, eu faço, eu aconteço. E a gente tem que ver que a gente precisa de ajuda. Então se a gente fizer certo, seguir a receitinha, não tem como não dar certo. Isso para mim foi muito importante, então eu indico mesmo. Quem quiser mudar aí, abrir os parâmetros, abrir a mente, é muito bacana. Tem que fazer, tem que investir em você mesmo. Bom, uma mensagem que eu vou deixar pro Fernando é expressar minha gratidão por esses meses, que foram aí meses de conversas, né, da gente junto e de aprendizado. Então eu agradeço muito de coração por tudo que fez, porque a gente vê o tanto da disposição, o tanto que ele gosta e o tanto que ele faz com amor tudo que ele faz. E isso é transparência e se dá o resultado, acho que tanto para ele como para a gente que tem o coach, porque como ele mesmo diz, ele ensina, mas ele aprende muito mais do que ele ensina. E a gente que está do lado de cá aprendendo, é recíproco, a gente aprende muito
e a gente vê que também a gente contribui. Então a missão dele é muito bonita e está ajudando as pessoas, isso é bacana, é evoluir. Então a mensagem que eu te deixo, Fernando, é muito obrigado de coração por tudo que você fez por mim e por tudo que você faz para todos os empresários ou mesmo pessoas que ainda não têm uma empresa, não é empreendedor, mas que querem buscar ter. Eu acho que você está só ajudando, contribuindo positivamente. Então, obrigado.